Glória a Deus. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Do seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadeça-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram a crueldade. Eu creio que viverei a bondade de Deus na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. A honra e a glória seja dado ao Senhor através das nossas vidas. Estamos no nosso 25º dia do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Estamos no nosso terceiro propósito, que traz como título: Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Nosso 25º dia traz transformado pela provação. 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Tem uma citação de Madame Guino. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa a circunstância para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais da circunstância para nos tornar semelhante a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se confronta com a circunstância da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflição no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem sofrimento. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para vocês. Pedro, em 1 Pedro 4:2, ele fala, nos assegura que os problemas são normais. Queridos amigos,
Não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhe vai acontecer. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. Salmo 54, 18 diz assim: o Senhor está perto do que tem coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorreram provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus, é durante os períodos de sofrimentos que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autêntica e honesta a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orar superficialmente. Joni Eareckson, ela é fundadora e escritora de um abrigo que ajuda pessoas deficientes. Observe, quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele, mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus, que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Gênesis 39, do 20 ao 22, diz que Deus poderia ter livrado José da prisão. Em Daniel 6, 16 ao 23, de Daniel da cova dos leões. Poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, Jeremias 38, 6. Impedido os 3 naufrágios de Paulo, em 2 Coríntios 11, 25. E evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, Daniel 3, do 1 ao 26. Mas não fez. Ele permitiu que tais problemas acontecessem. E, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiarmos em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício em 2 Coríntios 1:9. Sentimos que estamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. E isto, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo na mão de Deus, o único que ressuscita mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Independentemente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstância do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus, antes que você nascesse. Salmo 139, 16. Tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê em Romanos 8, 28, 29. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhece os seus de antemão e os escolhe para se tornar semelhante ao Filho. Compreendendo Romanos 8, 28 e 29. Essa é uma das passagens mais incompreendidas e equivocada citada. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero.
É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isto também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito da forma que Deus quer. E é por isso que somos orientados a orar. Mateus 6:10 diz: Seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve examinar cada frase por frase. Vamos lá? Sabemos. Nossa esperança em tempo difícil não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de Deus, que tem pleno controle do universo e ama a todos. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. E é Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo que acontece com você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o que bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme os planos de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo. Interdependentes do processo, que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovo, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas se misturá-los e levá-los ao forno juntos, eles se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele a misturará para que se torne agradável. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no mundo são caracterizadas como mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Daqueles que ama, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir seu próprio caminho, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossas vidas é por causa desse propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Edificando um caráter semelhante ao de Cristo.
Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quando mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse em Romanos 5, 3 e 4 assim: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que retina o metal, queimando as impurezas. Pedro disse em 1 Pedro 1,7a: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta ao ouvires: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Tiago 1, do 2 ao 3, ele declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isto é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso, o fará passar pela mesma experiência que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz em Hebreus 5, 8 e 9 que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Porque Deus nos examinaria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Em Romanos 8,17, Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar-lhe danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando falava aos seus irmãos que o havia vendido como escravo. Em Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Em Isaías
38:17, Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. Em Hebreus 12:10, parte B. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou, não no problema ou no sofrimento, na dor da cruz. E somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teríamos depois. Hebreus 12:2. Corrie ten Boom, que sofreu no campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determina seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulação. Hebreus 11:26 fala, porque contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Em 2 Coríntios 24:17, ele declara: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha o foco no resultado. Romanos 8:17 e 18. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Exultem e agradeçam. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graça em toda circunstância, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que aflige para o cumprimento do propósito dele. A Bíblia diz em Filipenses 4:4, parte A, assim: alegre-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegre-se no seu sofrimento. Isto é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça. Você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse em Lucas 6:23, alegre-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Nós também podemos nos alegrar ao Senhor, ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco.
Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com palavras feitas. Ao contrário, Ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é o seu Espírito quem realiza isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinho. Recua-se a desistir. Seja paciente e persistente. Tiago 1, 3-4 diz assim: entenda que os problemas vêm para lhe testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Sempre tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida. Criamos um atalho no processo. Atrasamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda maior, algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo consola-me, faz que eu me sinta melhor, ou mais do tipo renova-me. Usa essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e na circunstância da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firme na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Hebreus 10:36. Pensamento sobre o meu propósito de vida no dia 25. O tema para reflexão é: existe um propósito por trás de cada adversidade. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. A pergunta para meditar é: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Glória a Deus. Bendito seja o seu nome, Senhor. Graças te damos por esse capítulo de hoje. Que o Espírito Santo continue revelando aos nossos corações os teus desígnios e a vossa vontade para nós esse dia. Amém? E até breve.